começar agradecendo as orações de vocês pela minha família. Porque tem funcionado. Deus, Ele ouve as orações. Isso é muito incrível. Como eu compartilhei no domingo passado, tem um tio meu que infelizmente foi diagnosticado com câncer de medula. E eu perguntei para ele se eu podia pedir orações aqui para a igreja. E ele autorizou. Então eu quero pedir que vocês continuem orando. Amém, vamos lá. E orando especificamente pelo nome dele. Ele chama Carlos. Ele é esposo da minha tia Débora, que é discípula. Amém. Ela é parte lá da igreja em São Carlos. Vamos lá, Billy. Mas o que acontece? Depois de uma semana um tanto quanto caótica na minha família por parte de pai, com meu tio sendo diagnosticado e hospitalizado por conta do câncer de medula, com pessoas da minha família perdendo o trabalho, tendo que sair da casa onde eles moravam, um monte de confusão. Com as orações, Deus tem atendido. Amém. E as coisas têm se arrumado de uma semana para outra já. Amém. Então, a pessoa da minha família que perdeu o trabalho conseguiu trabalho agora. Meu tio aí, ele recebeu alta, ele vai continuar a quimioterapia que ele começou, mas já está dando certo resultado. Amém. Ele já está mais disposto, já está com a aparência melhor mesmo, fisicamente falando. Então, Deus tem abençoado, irmãos. Muito obrigado do fundo do meu coração pela oração de cada um de vocês. Quando algo fere a nossa família, isso costuma chegar no nosso coração. E chegou no meu. Mas ver Deus movendo através das orações, isso tem me dado muita fé, muito ânimo. E não só para mim, mas para toda a minha família. Isso é muito poderoso. E eu fiquei muito alegre porque, ainda essa situação difícil permitiu que eu fosse lá em São Carlos, junto com a Bia, na sexta-feira, para poder estar presente com a minha família. A gente passou o dia com eles lá. Eu pude ver da parte do meu pai, meus pais, que são discípulos, minha avó, que é discípula, minha tia, pude ver meu tio, meu primo. Eu vi praticamente toda a minha família por parte de pai. E ontem teve um aniversário da minha prima, por parte de mãe. E eu vi toda a minha família por parte de mãe reunida. Então, em 2 dias foi muito especial ver toda a minha família, literalmente. E o legal de, às vezes, você reencontrar um parente que você não via há tempo, é ver como as coisas mudam, não é? Muitas pessoas já casadas, com filho. Eu lembro de um primo meu, de 2º ou 3º grau, que ele era pequenininho a última vez que eu vi ele. Agora ele, já tá enorme, mais alto que eu. Então é muito legal essa sensação de você reencontrar pessoas queridas que há muito tempo você não via. Mas nem tudo são flores. Quando eu me deparo com a minha família, além de ficar muito alegre e ver tudo de bom que está acontecendo, tem uma coisa que com certeza vocês vão se relacionar, porque toda família tem. Toda família, não importa qual família seja. Toda família tem rolo. É verdade. Não é verdade? Toda família, sem exceção. Tem mal entendido que não foi resolvido. Tem todo tipo de conflito e males. Na minha família, você consegue encontrar todos os problemas da sociedade em um lugar só. Então, em uma festa de aniversário, você consegue ver todos os problemas da humanidade lá. É um microcosmos do universo, minha família. Tudo de bom e tudo de ruim habita lá. Tá vendo? Então, tem pessoas com problema com droga, com bebida, com casamento, com tudo tem lá. E me lembrou uma escritura em Miqueias 7:6. Vamos lá, Não precisa ir lá, mas fala: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem, olha isso, são seus próprios familiares. Então, uma forma de enxergar a família é isso, é uma zona de guerra. Uma zona de briga e quebra-pau para todo lado. E é louco como as coisas evoluem com o tempo. Antigamente, normalmente quebra-pau
acontecia depois do almoço de domingo. Não é? É verdade. Todo mundo se reúne, tá todo mundo com raiva que tá com fome. Aí depois que a fome passa, aí surge algum tipo de problema. Alguém faz um comentário na mesa que desagrada o outro. Aí já aconteceu. Com certeza em algum almoço da sua família você já viu isso. Mas agora evoluiu. Não é só mais de domingo. Porque agora tem um grupo do Zap. Manda figurinha errada. Aí alguém coloca uma corrente, aí o outro não gosta, aí um fala de política, o outro fala do time de futebol que perdeu essa semana. Aí começa a zona de guerra, no celular mesmo. Aí tá lá, um digitando lá, fulano digitando, aí o outro já começa a digitar também. Família é uma loucura. Mas por que eu tô falando disso hoje? Porque quando a gente olha com um olhar espiritual, ainda para os problemas da nossa família, porque toda família tem. Quando a gente tem as escrituras, isso nos traz uma responsabilidade a mais. Porque a gente muito facilmente se acostuma a se portar como espectador. Se você não está no meio da briga, você só observa. Entende? Talvez a maioria aqui é do grupo que observa. Mas o que eu quero mostrar hoje, através da palavra de Deus, é que sim, a gente pode fazer algo pela nossa família. Mais do que só observar. A gente pode fazer algo. E esse algo é salvar a nossa família. Isso resume a história da Bíblia. A Bíblia retrata muitos conflitos familiares. Não é? Começando com Adão e Eva, depois Caim e Abel. Mas não para aí. Do começo ao fim, você pode ver cada problema da Bíblia como um problema de família, um caso de família. Lembra aquele programa antigo? Isso é a Bíblia. Mas a gente pode ver a Bíblia como problemas de família ou como soluções de família também. Porque do começo ao fim tem problemas, mas do começo ao fim Deus busca resolver esses problemas através de homens e mulheres justos que buscaram salvar suas familiares. E esse é o tema que a gente vai estudar hoje. Salve os seus familiares. É sobre isso que eu quero falar. Porque, retomando, por que tudo isso aconteceu na minha família? Eu acredito que é por causa de uma oração que eu comecei a fazer no início do ano. Que é para Deus salvar toda a minha família. E como que isso vai acontecer? Se normalmente as coisas estão bem, as pessoas estão bem financeiramente, bem de saúde, Deus coloca problemas. Para a gente poder buscar mais a Ele. E é isso que tem acontecido na minha família. Surgiram problemas financeiros, de saúde, porque Deus quer salvar a minha família. E Deus quer salvar através de mim e dos meus familiares que já são discípulos. E a mesma coisa Deus quer fazer na sua família através de você. Então essa aula de hoje talvez vai ser a aula crucial para a sua família poder ser salva. É uma prova grande, vamos entender isso. Salvar a nossa família é uma prova. É um desafio. E olhando para as escrituras, a gente pode ver a vida cristã como um grande desafio também, uma grande prova. E na nossa vida como discípulos, em geral a gente tem 3 grandes provas. Se a gente quer chegar no céu um dia com Deus. Isso. E quando quer salvar a nossa família, a gente também tem essas 3 mesmas provas pela frente. E essas provas são a prova da obediência, a prova do coração e, por último, a prova da fé. E esses são os 3 pontos que a gente vai estudar para poder aprender hoje como salvar os nossos familiares. Vocês estão comigo, igreja? Primeiro, a prova da obediência. Vamos em Juízes 3, versículo... Vamos, Vini. Juízes 3, versículo 1. E como vocês devem ter reparado, o Valdir não está aqui hoje. Eu não sou peruano. Ele e a Carol, esposa dele, que lideram a região oeste aqui da igreja de São Paulo, estão lá no Peru agora com a família dele. A irmã dele vai se casar, ele está lá uma semana. E
E a gente vai ver hoje nas escrituras que é sim importante estar com a nossa família física. Mas antes de falar disso, vamos ver a primeira prova de hoje. Para chegar no céu, para salvar sua família, você vai ter que passar pela prova da obediência. Muito bom, Amém? Vamos, Juízes 3:1. São essas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Aqui no Antigo Testamento, a Bíblia fala de uma época em que Deus propositalmente colocou outros povos para guerrearem com os israelitas. E por que ele fez isso? Deus dificultou a vida deles, literalmente, e é isso que ele faz com a gente. Deus dificulta de propósito a nossa vida. Deus coloca situações de propósito na nossa família. Para quê? Para ver se a gente vai passar pela prova da obediência. Muito bom. É isso que diz. Deus colocou os inimigos para ver se os israelitas iam obedecer a ele ou não. E exatamente essa é a primeira grande prova que cada um de nós se depara quando o assunto é salvar a nossa família. Deus, ele quer ver se você ama mais a ele do que a sua família. Uau. É muito impactante ouvir isso, talvez, pela primeira vez, porque a gente é acostumado a ver a família como algo sagrado. Verdade. E é. Mas a gente é acostumado a ir ainda além, a ver a família como a coisa mais importante da nossa vida. Não é? Vamos lá, Vini, ensina. Provavelmente seus pais te ensinaram isso, que família vem em primeiro lugar. Correto? Errado. Não é o que a Bíblia ensina. Em nenhum lugar na Bíblia está escrito família em primeiro lugar. Olha o que Jesus fala. Jesus, em Lucas 14, irmãos. Vamos, Vini, prega, irmão. Ensina. Vamos lá, Vini, muito bom, irmão. Lucas 14, 25. Vamos, Vini. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha as palavras de Jesus aqui. Ele fala que se você vem até ele, e no grego diz, se você vem até mim e não odeia o seu pai, não odeia a sua mãe, não odeia o seu filho, seu irmão, sua irmã, e aí a gente pode estender, seus netos, seus primos, seus tios, sua esposa, sua namorada. Se você não odeia essas pessoas, é isso que está escrito no grego, você não pode ser meu discípulo. Vamos entender bem o que Jesus quer dizer. Vamos lá, Vini, ensina, irmão. A gente precisa entender um pouquinho do grego aqui, para entender com detalhes o que diz a Escritura. Porque o uso da palavra odiar no grego é diferente do uso que a gente dá para os dias de hoje. Odiar hoje tem a ver com rancor, uma mágoa, não é? Eu não consigo ver essa pessoa na minha frente. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando que se você vem a ele e não ama mais a ele do que sua família, você não pode ser discípulo. O termo odiar no grego significa amar menos. É isso que ele está falando. Que a gente precisa amar mais a Deus do que a nossa família. Muito bom, Vini. Então não é a família em primeiro lugar, é o nosso amor a Deus em primeiro lugar. Vocês estão comigo? Sim. Mas vamos entender isso logicamente. Se você ama mais sua família
do que a Deus, você pode dizer que de verdade você ama a Deus? Porque a Bíblia diz que amar a Deus significa obedecer os mandamentos dele. E a gente aprendeu desde criança qual é o primeiro mandamento? Que é amar a Deus. Então, a gente não pode dizer que a gente ama a Deus. E se a gente não ama a Deus, a gente pode dizer que ama a nossa família? Difícil, não é? Amar a sua família sem Deus. Mas pense o contrário agora. Amar mais a Deus não significa amar menos sua família. É justamente o contrário. Quando você ama a Deus primeiro, ainda mais que sua família, quanto mais o tempo passa, o seu amor por Deus cresce. Não é assim a vida cristã? É verdade. E quanto mais seu amor por Deus cresce, mais o seu amor pela sua família também cresce. Muito bom, Vini. Então essa é a lógica de Jesus. Olha como faz todo sentido, não é? Mas entenda isso. O seu amor a Deus vai ser provado, em grande parte, pela sua própria família. Foi assim com Jesus. Em Marcos 3, a Bíblia diz que Jesus estava pregando a palavra de Deus e os próprios familiares dele tentaram impedir. E sabe o que Jesus fala? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus priorizava a família espiritual dele, os discípulos, a igreja, ainda acima da família física. Muito bom, Vini. Muito bom, E a consequência disso é que em Atos 1, depois que Jesus morre e ressuscita, sabe quem estava lá? Junto com o remanescente dos discípulos, porque muitos foram dispersos. Estavam lá os familiares de Jesus. Então Jesus conseguiu converter e salvar a família física dele, tornar a família espiritual também, através da prova da obediência. Uau. É na prova da obediência que você mostra para a sua família as suas convicções na Bíblia. Muito bom, Vini. Vamos ver. O que acontece muitas vezes? Eu vou explicar. Você é universitário, entra na faculdade, começa a viver sua vida loucamente lá. Começa a ter contato com coisas que você nunca teve antes, como bebida, festas, etc. Os pais olham para isso e, obviamente, eles se preocupam. Mas, no fundo, é difícil para um pai, muitas vezes, e para uma mãe, se opor a isso. Porque muitas vezes eles fizeram isso também, na juventude deles. Entende? Então, muitas vezes ainda um pai e uma mãe vê o filho indo para um caminho errado, mas sim, eles tentam ajudar, mas para eles é difícil porque eles fizeram isso, então eles não são tão contra assim. E eu digo isso porque é o que aconteceu com muitos de nós aqui. A gente chegava de madrugada, das festas, nossos pais, ok, às vezes ia te buscar até, não é? Preparava um chazinho, algo assim. Agora, o que acontece quando você estuda a Bíblia? Você passa a ter convicções de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, estar com a igreja, estar com os discípulos. O que acontece? Aí não. É louco, porque é algo espiritual. Aí muitos pais começam a se opor a isso. É uma loucura, não faz sentido. Mas é a realidade que acontece. Vamos lá, Vini. Muito bom, irmão. A gente já viu discípulas da igreja, irmãs, foi trancada pela mãe em casa para ela não ir no culto. Imagina isso. É algo muito forte isso, se a gente parar para pensar. Mas por que isso acontece? Porque é uma prova. Muito bom. Deus está provando se você vai obedecer mais a Ele ou aos seus pais. Eu sei que tem muitos pais aqui visitando a gente hoje. Tem os pais do Alexandre com a gente aqui, a mãe do Caio D. Tem mais algum pai de alguém visitando a gente hoje? A mãe do Tiago, sejam todos bem-vindos. Talvez vocês não vão gostar tanto de mim hoje por ouvir isso. Mas eu quero explicar, tá bom? Vamos lá, Vini. Que seus filhos estão aqui porque eles obedecem mais a Deus do que vocês. Vamos entender bem. A Bíblia chama a gente a obedecer nossos pais e honrar os nossos pais. Verdade, vamos lá, irmão. Só que só depois de honrar Deus e obedecer Deus primeiro. Então, ainda se a pessoa que você mais ama na terra, que é o seu pai e sua mãe, te fala para fazer algo contrário à Bíblia,
obedece a Bíblia com seus pais. Muito bom. E não é porque você não ama eles. E esse é o primeiro impacto, não é? Quando um filho desobedece o pai para ir no culto, para estar com os discípulos, isso fere o coração do pai e da mãe. Porque para eles, caramba, meu filho não me ama mais, não me ouve mais. Mas não, é justamente o contrário. É aí que ele está te amando de verdade. Porque ele está mostrando o amor dele a Deus primeiro. Muito bom, Vini. Uau, vamos, Vini. Eu lembro de estudar a Bíblia recentemente com um rapaz lá da USP. Eu e o Valdir estávamos estudando com ele. E ele fez todos os estudos bíblicos. Ele entendeu as decisões que ele precisava tomar. E a última prova para ele poder ser discípulo, ser batizado, ser salvo, era estar em todos os cultos. Só que a mãe dele não concordou com isso. Ela se opôs. Falou, você não vai. Porque você não me ama mais. Se você fizer isso, chega. Entende? Ela ficou muito brava. E aí, ele estava totalmente animado para ser um discípulo, ser batizado. Voltou até a gente e falou, olha, eu não consigo falar não para ela. Eu não posso fazer isso com ela. O que eu vou falar agora para ela? Se eu desobedecer? Eu não consigo. E a gente fez um questionamento, mas por que você não se preocupa mais com o que você vai falar depois para ela? Imagina abrir a mão de salvar sua mãe, só porque você não teve coragem de amar ela verdadeiramente agora. Muito bom, irmão. O que você vai falar para ela depois, se você tiver perdido essa chance? E ainda assim, isso não foi suficiente para ele obedecer. E é isso que eu quero chamar a atenção para a gente, irmãos. Vamos lá, Vini. A prova da obediência é a primeira prova para salvar seus familiares. Foi assim, por exemplo, a Carol Bataglin, nossa irmã que lidera a igreja de Bogotá com o Danilo, salvou a mãe dela, Lia, que está aqui com a gente. E aí, pergunta para Carol se a Lia não perseguiu ela. Pergunta para a Lia aqui agora, não é? Se a Lia não foi contra, falou, não, Carol, essa igreja é uma seita, não é? Eu vou lá investigar, porque você está muito comprometida agora. Antes você ia nas festas e estava tudo bem. Agora não, você tem uma igreja, que é algo errado. E ela foi até a igreja e daí ela viu, uau, essa é uma igreja que segue a Bíblia de verdade. E isso proporcionou que ela estudasse a Bíblia, se tornasse uma discípula e fosse batizada, amém? A Carol passou na prova da obediência. E eu quero te inspirar, se você está aqui hoje. Se você passa na prova da obediência também, não só você vai ser salvo, mas você vai proporcionar que outros familiares seus também possam ser. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Segunda prova de hoje, a prova do coração. Provérbios 17:3 fala: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. A segunda prova que vem depois da prova da obediência é a prova do coração. Essa é uma prova mais difícil, em alguns aspectos, porque é uma prova menos óbvia. É mais sutil. Às vezes é até difícil de saber que você está sendo provado, mas você pode estar sendo provado agora. É verdade. Sem mesmo perceber. O que é a prova do coração? É aquilo que vai além da obediência. Porque Deus, Ele sim espera a nossa obediência, mas Ele espera mais do que isso. Ele espera o nosso coração. E sim, você pode ser obediente e não dar seu coração. São coisas diferentes. Verdade. Um exemplo disso foi Ló na Bíblia. Ló terminou sendo conhecido por Deus como um homem justo. Ainda que toda a história dele no Antigo Testamento é uma história de desobediência a Deus. Mas ele se arrependeu, ele terminou um homem obediente. Ele passou na prova da obediência. Amém. Ló é citado como os heróis da fé em Hebreus 11. Por quê? Porque ele se arrependeu e foi para os céus. Amém? Mas qual o problema? Ainda que Ló passou na prova da obediência, ele não passou na prova do coração. Ele
deu o máximo que ele poderia ter dado para Deus aqui na terra. E ele não deu o máximo que ele poderia ter dado ainda para a família dele. Como consequência disso, os gêmeos de Ló não foram salvos. A esposa de Ló não foi salva. E as filhas de Ló também não. Eles terminaram todos longe de Deus. Vamos lá, Vini. Agora, imagina isso. Chegar um dia no céu sem sua família. Sem ninguém da sua família se salva. A prova do coração é muito importante, irmãos. Porque a prova que vai permitir Deus salvar mais pessoas da nossa família. Amém? Vocês estão comigo? Dá para não prestar atenção no barulho? Vamos lá, irmão. Deus quer que seu coração esteja aqui, amém? E você escute além do barulho. É exatamente isso que eu quero dizer com a prova do coração. Você tem que ir além do que você está ouvindo. E dar seu coração para aprender da palavra de Deus, amém? Vamos lá, Vini. Sabe o que é interessante? Falando um pouquinho da prova do coração, é muito mais fácil ser um exemplo na igreja do que na sua família. Sabe o que é tão difícil a família? São as pessoas que mais conhecem você. Não é? Então é fácil vir aqui na igreja, estar aqui 1, 2 horas, servir aqui, arrumar as cadeiras, varrer o chão. Faz isso em casa todo dia. Muito bom, Vini. Vamos lá. Não tem uma escritura e um mandamento falando que você tem que ajudar sua família em casa. Que você tem que ser solícito. Não tem uma escritura falando especificamente isso. Mas é sim algo que Deus espera. Que a gente dê o nosso coração por amor à nossa família. Que a gente seja um exemplo. Eu quero te perguntar, qual é a sua reputação na sua família? Muito bom, irmão. Qual é a sua reputação? Ainda como discípulo, a gente acha que a nossa família vê a gente como incrível, não é? Não necessariamente. Ainda mais se a gente negligencia. Buscar a Deus, eu repito isso, amar a Deus em primeiro lugar e amar a Deus mais não implica amar menos sua família. Muito pelo contrário. Olha o que fala 1 Timóteo 5,8. Vamos lá, Vini. Obrigado, produção, por arrumar aí. Vamos, Gustavo. 1 Timóteo 5,8 fala: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Muito forte o que a Bíblia fala aqui. Se você não cuida da sua família, você é pior que um descrente. Porque é isso que os descrentes fazem muitas vezes, eles negligenciam a família. E como discípulos, a gente não pode cair nesse erro. E pode ser uma tendência para muitos de nós ainda. A gente passa a ter convicções de buscar o reino em primeiro lugar, mas a gente vai no extremo aí. E não cuida mais da nossa família. Isso também é pecado. É verdade. Vamos lá, Vini. Então nós temos que buscar o reino em primeiro lugar e dar todo o coração para a nossa família também. Como discípulo, você precisa ser mais presente na sua família, mais atuante, mais amoroso, mais prestativo e não menos. Vocês estão comigo, igreja? E essa é a maior oportunidade de salvar a sua família, porque aí você passa a ser luz lá. Porque normalmente quando tem conversa de família, existe muito pecado, muitas trevas, fofoca, intriga, amargura. Mas como você, como discípulo, quando você vai lá na sua família e fala de coisas boas, fala de Deus, fala da igreja, isso impacta. Só que para isso você precisa estar lá. Não só estar na sua família no Natal e no Novo. A gente precisa ser fiel, irmãos. Estar com os nossos familiares e amar a vida deles. Isso vai causar um impacto enorme. Muito maior do que a gente pode imaginar. Entende? E, para mim, um exemplo disso é a nossa irmã Dalva. Vamos dar uma Exigiu mais do que a obediência para ela salvar os familiares dela. Exigiu dar o coração. Entende? O próprio marido demorou, 30 anos para se tornar cristão. Vamos, Luizão. 30 anos! Uau!
Então, exigiu sim a obediência da Dalma, mas exigiu dar muito o coração dela. Estar muito presente, ser uma esposa exemplar, ser uma mãe exemplar, ser uma avó exemplar. E por isso que ela tem causado um impacto tão grande na família. Verdade. Irmãos, Deus quer salvar a sua família. Amém. A partir de hoje, dá mais o coração então. Esteja mais presente, mais atuante, ainda nos grupos de WhatsApp. Eu preciso crescer muito nisso ainda. Muito. Mas eu quero dar o coração. E saber que sim, o meu sonho maior é estar um dia com Deus nos céus, mas sabendo que eu fiz todo o possível para ter a maior parte da minha família lá comigo também. Amém. Amém? Terceiro e último ponto de hoje. A prova da fé. 1 Pedro 1, versículo 6. Vamos lá, Vini. Vamos, Vini, pega, irmão. 1 Pedro 1, 6, a Bíblia fala: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A última e talvez maior prova para salvar a sua família é o que Pedro fala aqui nessa carta. Ele fala que como discípulos nós vamos passar por todo tipo de provação. E as provações que ele está falando aqui eram situações em que os discípulos eram expostos à morte. Eles eram perseguidos, decapitados, eles eram enforcados. Discípulos foram mortos de diferentes formas no primeiro século. É desse tipo de prova que ele está falando. Pedro ensina aqui que a nossa fé vai ser provada, porque ela é muito mais valiosa que o ouro ainda. Se o ouro é refinado para ficar puro, a nossa fé também vai ser provada para ficar mais pura ainda. Porque é através da fé que nós somos salvos. É isso que a Bíblia ensina. A nossa fé em Deus, nas Escrituras. A nossa fé que leva ao arrependimento, que leva a gente a ser batizado. Deus vai provar a sua fé através da sua família. Aconteceu com Pedro. A tradição conta que depois que ele negou Jesus 3 vezes, no final da vida dele, crucificaram ele e a esposa dele, frente a frente. Primeiro crucificaram a esposa. Imagina ver sua esposa pendurada numa cruz. Que dor. E deram uma chance aí para Pedro. Falaram para ele: Pedro, se você negar a sua fé, a gente solta a sua esposa. E a tradição ainda conta que a esposa olhou para Pedro e falou: Pedro, não tenta me salvar, porque eu já sou salvo. E ele viu a esposa morrer na frente dele. E depois foi crucificado também, de cabeça para baixo. Ele não se considerou digno de morrer como o Senhor dele, Jesus. Uau. Eu sinceramente acho que a prova que eu estou passando agora na minha família, o câncer, é algo muito difícil. É uma prova para a minha fé. É uma prova para a fé de toda a minha família, na verdade. Porque a gente está falando de algo impossível. A cura de um câncer. É algo muito difícil. Entende? Mesmo com a evolução da medicina e tudo mais, é um câncer de medula óssea. Mas eu tenho fé pelo meu tio. Eu tenho fé que Deus está permitindo isso, essa jornada dele, para ele ser um discípulo. Para não só ele, mas toda a família está mais perto de Deus agora. E é o que tem acontecido. A gente lá no hospital pôde fazer uma oração com ele. E isso foi muito impactante para mim. Porque normalmente ele era mais resistente. E agora ele ficou alegre que a gente foi lá e orou junto com ele. E eu não
que está acontecendo na sua família, como a gente falou, toda família tem rolo. E às vezes tem alguns rolos sérios, como questões de saúde, questões financeiras, conflitos. Não importa. Ainda que seja algo desafiador, vamos usar isso para a gente estar mais perto de Deus e com ainda mais fé, não o contrário. Muitas vezes, quando algo fere a nossa família, que é algo sensível, podemos ficar amargurados com Deus ainda. Queremos distanciar de Deus, questionar Deus, por quê? Por que comigo? Por que com a minha família? A resposta é, Deus está provando a sua fé. Deus está provando a sua fé. Para ver se você vai perseverar e passar por isso com uma fé ainda mais forte. Em conclusão, irmãos, hoje nós vimos 3 pontos, 3 provas que fazem parte dessa prova maior que é salvar a nossa família. Primeiro ponto, a prova da obediência. Obedecer a Bíblia, amar a Deus, ainda mais do que a sua família. Isso é o que vai permitir que você seja salvo. Segundo ponto, a prova do coração. Claro que queremos obedecer mais a Deus e amar mais a Deus, mas isso tem que levar a gente a amar mais nossa família ainda. E estar mais presente e ser um exemplo. A prova do coração é o que vai te fazer ser um filho melhor para os seus pais. E eles notarem a diferença. Um marido melhor, uma esposa melhor. Essa é a prova do coração, que vai permitir que Deus salve o máximo possível de pessoas na sua família. E a terceira e última prova é a mais desafiadora, mas é a prova mais poderosa também, e mais recompensadora. É a prova da fé, que é a que resulta em mais potencial de salvação possível. Todos nós queremos salvar os nossos familiares, mas vamos lembrar isso. Todo mundo é irmão de alguém, é filho de alguém, é esposa de alguém, é o pai e a mãe de alguém. Então, o alvo de Deus é salvar o mundo inteiro, cada pessoa, cada família, não só a sua. Mas começa com a sua. Começa praticando esses 3 pontos que nós vimos hoje. E com certeza, Deus vai poder trabalhar ainda mais para aquilo que Ele quer, que é salvar a sua família. Para Ele seja glória. Amém.